Olá, sejam todos bem-vindos ao NEC, aqui na cidade de Bielo-Bienne, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, o homem depois da morte, item 141. Mas, antes não nos esquecendo, pedimos que vocês ativem o sininho das notificações, curtam os livros, também é cruel, mas também curtam os livros aqui conosco, curtam os vídeos e compartilhe. Bom, Terezinha e eu estávamos conversando e achamos melhor, ao invés de darmos continuidade ao item 145, fôssemos direto para o livro, o que é O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, Passamento. Porque está bem mais explicado. Nós estamos aqui no livro O que é o Espiritismo, foi publicado em 1859, e lá em 1868, deixa eu ver, 1865, deixa eu ver, não quero me comunicar. 65. Deixa eu ver aqui, não, aqui tem aqui. Já está bem mais o Céu e o Inferno, em 1865, janeiro de 1865, 1º de agosto de 1865. Então, ele fechou a sua tese, está tudo bem explicadinho. Depois que terminarmos de estudar o passamento, Marinette, depois que estudarmos o passamento, iremos para a Revista Espírita, maio de 1862, Ezequias do Senhor Sasson, a mesma revista de mês junho, Senhor Sasson. Finalizaremos o item 45. Né? Não é isso, Terezinha? Isso mesmo. Bueno, então vamos lá. Vamos iniciar. Pronto, passamento. Deixa. Opa, eu tenho que tirar isso daqui. É só clicar ali em cima, naqueles risquinhos. Eu queria tirar, isso aqui, fica melhor assim. Isso. A gente apanha, né? Bom, Bom, Terezinha, vamos começar? Vamos lá? Então, tá bom. Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. E hoje, estudando esse capítulo muito importante, muito esclarecedor, onde Kardec explica, assim, com detalhes, o que acontece no processo do passamento, que é a passagem do mundo material para o mundo espiritual, no processo aqui chamamos de morte, né? E então nós vamos hoje conversar sobre esse tema, esse assunto. Muito bem. Capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, segunda parte. A confiança na vida... Só um instantinho, Terezinha. Entra a Fernanda e a Marinette entraram. Então, para que eu vou repetir. Isso é bom. Ao invés de darmos continuidade ao item 145 Oi, minha florzinha! Do item 145, iremos direto para a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, capítulo 1, Passamento, ou Passamento. Porque aí Kardec fechou o assunto que estamos aqui estudando, e inclusive que ele mesmo indicou nas revistas de 1859 e 1860. Quando finalizarmos o estudo do capítulo Passamento, retornaremos para a Revista Espírita, maio de 1862 e junho do mesmo ano. Ok? Então, é isso. Desculpa, Terezinha. Tudo bem. Oi. Terezinha, com sua pergunta, só para registrar, tem uma outra pessoa aí no telefone chamado Odilson. Ao seu Odilson. Ao seu Odilson. Ah, tá certo. Só para registrar, já que você falou o nome da Marinette, a Fernanda que está aí, que aliás faz tempo que eu não vejo, né, Fernanda? Estava meio dodói.
Ah, que bom. Então, bem-vindo, Boa seu tarde. Odilson. Boa A senhora não tarde Bem-vinda, para quem entendeu, bem-vinda, chegou Marinete, agora. bem-vindo. Boa tarde. Então, estou tá. falando isso porque Olhada. eu a vi ontem. Bom, Boa Ontem noite. eu estava boa já. Boa então, noite, Adilson. vamos lá, lá, gente? então? Vamos, por favor. A confiança na vida futura não elimina a apreensão com a passagem desta para outra vida. Muitos não temem a morte em si, mas o momento da transição. Sofre-se ou não nessa travessia? É isso que os inquieta. E tal é tanto mais relevante, porquanto dessa travessia ninguém pode escapar. Então, é a verdade, quando a gente conversa com as pessoas, fala, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do momento, se eu vou sofrer, se vai ter dor, como é que vai ser. Tenho receio desse momento, né? Do momento da morte, os momentos anteriores à morte, os momentos durante a morte, né? Será que a gente sofre? Será que dói, né? As pessoas têm receio desse momento. Da morte em si, muita gente não tem, não. Eu não tenho medo de morrer. Então, é assim, né? Então, é isso que Kardec está levantando, essa questão aqui, né? É isso que os inquieta. E tal é tanto mais relevante, porquanto dessa travessia ninguém pode escapar. Então, é um tema que interessa a todos indistintamente, né? Porque todos nós vamos passar por esse processo. Na Terra, podemos nos recusar a fazer uma viagem. No caso da morte, no entanto, ricos e pobres devem dar o salto, né? Ninguém vai escapar. Em sendo penoso este último, nem posição, nem fortuna lograrão mitigar-lhe o amargor. Então, se for, tanto pode ser a pessoa que for, situação financeira que for, situação social que for, né? Tanto pode passar de uma forma tranquila, como pode passar de uma forma sofrida, né? Todos estão nesse processo, todos estamos no mesmo barco, né? Ao observarmos a placidez de algumas mortes, em contraste com as terríveis convulsões de agonia, no caso de outras, podemos, de antemão, constatar que as sensações experimentadas não são sempre as mesmas. De fato, né? Existem mortes tranquilas, nossa, a pessoa dormiu tranquila, serena, né? E tem aquelas pessoas que no momento do desencarne, no momento da morte, passam por agonias, por aflições, né? Por sofrimentos, né? Então, não é igual para todo mundo, né? Cada caso é um caso, a situação não é a mesma para todos. Mas quem nos poderá esclarecer a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo? Acerca desse ponto, calam-se tanto a ciência quanto a religião, né? De fato, a ciência está muito longe de se ocupar de um assunto assim, né? Pode ver ali no momento, mais ou menos, mas explicar, né? A ciência, ela pode ver se a pessoa está sofrendo ou não no momento da morte, mas explicar o processo, a ciência não tem essa capacidade, né? E a religião também, as religiões, de uma forma geral, elas falam que a vida continua após a morte, né? Existe uma alma, mas é tudo muito vago, muito indefinido, sem uma explicação concreta, né? Sem certezas, fica tudo assim meio que no ar, não é? Então, nem a religião e nem a ciência explicam esse instante supremo. E por que se calam, então? Calam-se porque falta a ambas o conhecimento das leis que regem as relações entre espírito e matéria, né? Porque não conhece as leis.
nem a ciência e nem a religião não conhecem as leis que regem a ligação entre espírito e matéria, né? Não conhecem o processo, não conhecem as leis que regem tanto a ligação como o desligamento, né? Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Não? Uma detém-se no limiar da vida espiritual, que é a religião, né? Para ali. Quando morreu, para ali. Não vai além, não explica além disso. Ou se explica, explica de uma forma também muito vaga, né? Muito indefinida. E a outra, que é a ciência, para no limiar da vida material, né? Morreu, acabou, né? O espiritismo é o elo entre as duas. Somente ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais objetivas que fornece sobre a natureza da alma, seja pela descrição dos que deixar nesta vida. Então, no momento, somente o Espiritismo chegou ao cerne, né, desse problema, dessa passagem, dessa situação do espírito, né? Tanto pelas noções objetivas, né, que o Espiritismo fornece explicações claras, lógicas, coerentes, objetivas, né, que satisfazem a razão, né? Tanto por isso, como também pela descrição dos espíritos, pela descrição daqueles que já partiram para o mundo espiritual. Então, o Espiritismo tem esses dois caminhos para explicar a questão da passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Tem esses dois caminhos, as explicações, né, até científicas que o Espiritismo tem, e também os depoimentos, né, dos espíritos que já passaram para a vida espiritual. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, assim como de muitos outros. Eu até anotei aqui no meu livro, eu fiz uma nota, a Gênese, no capítulo 11, o livro A Gênese, no capítulo 11, no item 18, fala sobre esse processo da ligação, né, e do desligamento. E fala aí do laço fluídico, né? Que Kardec Terezinha, fala que... Oi, pode falar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, lá fala claramente, porquanto não existe a morte. A morte não Isso, existe. a morte não existe, é uma passagem, né? É uma passagem, uma mudança de roupa, Isso. uma Que mudança de capítulo, veste. seu Dilson? Capítulo 6, item 5, foi o que eu vi. Obrigada. Nada. E no capítulo 11, Kardec explica esse processo da ligação, desde o momento da concepção, né? E o desligamento no processo da morte, ele fala do princípio vital, que propicia essa ligação, e ele explica que esse laço fluídico, ele fala que é simples. O que é o laço fluídico? É simplesmente a expansão do perispírito. É isso que é o laço fluídico. Terezinha, o André Luiz fala, morrer é fácil, difícil é desencarnar. Isso, desligar da matéria, né? Bom, a matéria inerte é insensível. Esse é um fato concreto, né? Um corpo morto, que não tem mais vida ali, ele não sente nada, é insensível. Somente a alma experimenta sensações de prazer e de dor. Só a alma que sente, percebe, ela tem a percepção, né, do prazer e da dor. Durante a vida, qualquer disfunção material repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre, não o corpo. Este é apenas o instrumento da dor. Aquela que é a alma é o paciente. Então, tudo que acontece no corpo, seja de prazer ou seja de dor, quem sente sempre é a alma. É a alma que tem essa percepção.
tanto do prazer como da dor. Após a morte, estando separado da alma, o corpo pode ser mutilado sem maiores consequências, pois nada sentirá. A alma, por sua vez, estando separada do corpo, não receberá nenhuma impressão da desagregação deste último. Então, enquanto há a desagregação do corpo físico, né, pela deteriorização mesmo da matéria, o espírito não vai sentir nada, ele está desligado do corpo. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não se encontra na matéria tangível. Isso aqui é muito importante, tem uma nota, né? 160. Vamos lá. A alma sente dor e prazer somente enquanto ligada ao corpo físico, que lhe remete essas sensações físicas pelas impressões de sua fisiologia, pelo sistema nervoso. Então, é dessa forma que a alma percebe as sensações do que acontece com o corpo. Por Não isso é? que é bom, por isso que é muito interessante. Quantas vezes já vimos, já escutamos também, o espírito está sofrendo, está em determinado local, porque isso, sofrendo, está sentindo essas sensações. Então, estamos aqui estudando quem sente, quem vai sentir. Olha o que ela tinha falado anteriormente sobre as sensações. Pertence a quem? Ao corpo. Não, Ao corpo. a sensação, quem sente é a alma, quando está encarnada, quando ela está encarnada, aquilo que acontece no corpo, o espírito percebe aquilo que acontece, ele sente a dor ou o prazer, a alma sente, percebe, ela recebe essa sensação, porque o corpo é um veículo apenas, né? O Sim, corpo mas é um veículo. é algo externo. Ele vem, a dor e tudo isso é externo. Isso. Externo. Então, neste caso, quando nós estamos feridos, nesse caso, a alma, ela está encarnada. Isso. Então, é o que? São sensações, são algo que vem externo. Porque se eu apertar aqui, fazer um beliscão, eu vou sentir dor. Mas você que está sentindo a dor. Pois é. Através do sistema do quê? Você que tem a percepção da dor, você vai ter a percepção da dor, você espírito. Você espírito vai ter a percepção. Olha aqui. A alma sente dor e prazer somente enquanto ligada ao corpo físico. E é isso. O corpo físico que lhe remete essas sensações físicas, pelas impressões e sua fisiologia pelo sistema nervoso. E é isso que eu estava dizendo, porque muitas são as vezes que nós falamos que o espírito está sentindo dor, que está sofrendo, e aqui está bem claro, a alma sente quando se está a alma, é corpo físico, é quando está encarnada. Por isso que eu parei para conversarmos, que tem essa concepção. Sim. Muito A questão do espírito desencarnado sentir dor, né? Por exemplo, né? Exatamente. Dor, não só dor, fome, sede, frio. E como nós estamos aprendendo, isso são o quê? Ilusões. Nós ficamos durante muito tempo ligados a tudo isso, que levamos, porque continuamos ser o que somos. Leva na mente, né? As impressões mentais, né? Porque na realidade o espírito não tem dor física, o espírito não tem fome, não tem sede, ele tem a impressão dessa sensação. Tanto é que conforme ele for sendo esclarecido, ele vai se esclarecendo, ele vai se desligando dessas sensações, não é? Pronto. Porque tem tantas coisas que nós às vezes falamos, e se estamos estudando, é melhor esclarecermos isso. Deixar bem claro, né? Porque quando vai dizer, não, o espírito está sofrendo lá no mundo espiritual, o espírito está sofrendo no mundo espiritual, como assim? Sofrimento moral, sim, físico aí não. Que tá, sofrimento moral. Não, mas aí porque, não, que isso? Quantas coisas nós escutamos? São apenas como... Muita coisa. Mas olha aqui, olha o que ele fala aqui.
Após a morte, o ambiente do mundo espiritual não mais lhe causa impressões físicas. Isso que precisa ficar bem claro, não tem mais impressões físicas. Desse modo, o espírito imperfeito, que relata sofrer fisicamente, vivencia em verdade uma ilusão, lembrança da sensação que tinha no mundo corporal. Ele leva essa lembrança Aí, com ele. Aquilo olha aí. marcou ele tão fortemente que ele leva a impressão com ele para o mundo espiritual. Mas é uma ilusão, né? As sensações íntimas próprias do espírito humano são derivadas da felicidade ou, quando tem imperfeições, a superar as do sofrimento moral ou da infelicidade. Isso sim, o espírito Isso sofre. sim, olha aqui. A sua felicidade íntima, ele vai sentir no mundo espiritual, ou quando ele ainda está muito preso às suas imperfeições morais, ele vai sentir a sua infelicidade íntima. É aquilo que ele carrega dentro dele, não é? Foi Muito bem. bom termos estas sensações, Bem, são sensações físicas externas, porque estamos encarnados. E isso, no caso, como nós estamos conversando, são a moral do ser. Como vamos continuar? Essas são apenas ilusões que nós levamos de fome, dor, sede, mas, como foi bem claro aqui, as imperfeições que vamos superando gradualmente. Atualmente. Isso aí é nota do editor, né? É o Paulo que desculpa. fez esse- Nota do editor. Ele já Então, foi. vamos lá. Vou Já aqui foi, e já vou retornar. retornar. Onde que nós paramos? Aqui. Terezinha, Sim, Terezinha, pode mas falar, muitos seu Deus. irmãos presos à matéria, quando desencarnam, no outro plano, André Luiz comenta, eu tenho lido as obras de André Luiz, que eles acham que ainda não, que estão ainda encarnados. Querem fazer tudo o que fazia no outro plano como se estivesse encarnado. Isso Está na mesmo. ilusão que ainda está encarnado. Tem espírito que tá no mundo espiritual, ele vai no emprego dele, por exemplo, se ele tinha uma empresa, ele vai lá, ele acha que vai trabalhar, ou ele vai na casa dele, ele acha que está vivendo ainda, né? E ele carrega com ele. Ele fica surpreso, conversa com o familiar, com a esposa, não responde. Ninguém responde. Quando se dá conta que está desencarnado. Porque muitas vezes o que acontece, ele nem se dá conta Nem se que dá desencarnou. conta. Uhum. Tão preso que está ainda, mentalmente. Aquele filme O Sexto Sentido mostra bem isso, né? O psicólogo, ele estava desencarnado, ele não percebia, ele achava que estava conversando com as pessoas, ele achava até que as pessoas respondiam para ele, né? E não estavam respondendo para ele. É interessante. Esse filme mostra bem essa situação. Após a morte, estando separado da alma, o corpo pode ser mutilado sem maiores consequências. Não, Terezinha, o perispírito. Já foi. O perispírito é o O perispírito é o invólucro fluídico da alma, da qual não se separa nem antes nem depois da morte, e com a qual forma um ente único, por assim dizer, porquanto não se pode conceber um sem o outro. Então, nós temos o nosso corpo fluídico, que é o perispírito. Enquanto encarnados, nós somos espíritos com dois corpos, o perispírito e o corpo físico, o corpo material. Perispírito semimaterial, né? Como? Perispírito é semimaterial. É semimaterial. Então, aí, enquanto estamos encarnados, temos dois corpos. Somos espíritos e temos dois corpos. Com o desencarne, nós deixamos apenas o corpo material, o corpo mais grosseiro. Continuamos com o nosso corpo fluídico, continuamos com o nosso perispírito, que mantém a mesma aparência da última encarnação, enquanto o espírito
quiser ou enquanto não houver necessidade de mudança, ele mantém a mesma aparência, né? Muito bem, e é inseparável. O espírito não tem como agir, como atuar no mundo espiritual sem o perispírito. Da mesma forma que nós não temos como atuar no mundo material sem o corpo físico, o espírito não tem como atuar no mundo espiritual sem o perispírito. Precisa desse corpo. Durante a vida, o fluido perispiritual é a irradiação do próprio perispírito, né? A irradiação do perispírito. O perispírito ele é feito de fluido, né? Então ele chama de fluido perispiritual. Então, durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo em todas as suas partes, servindo de veículo para as sensações físicas da alma. Então, enquanto encarnados, né, nós temos o perispírito, e o perispírito penetra, né, o fluido perispiritual penetra no corpo em todas, ele está preso no corpo, está lá como que enraizado no corpo, servindo de veículo para as sensações físicas da alma. Ele leva do corpo físico para a alma as sensações e da alma para o corpo físico. Ele leva as sensações. Também é por seu intermédio que a alma age sobre o corpo, dirigindo-lhe os movimentos. Quando nós queremos fazer algum movimento, pegar um copo, quem quer pegar o copo é o espírito. Somos nós, espíritos, né? Então, comando, nós damos, é tudo inconscientemente, automático, mecânico, mas nós damos essa ordem, né? Para o braço pegar o copo, mas o que está ligando aí a minha ordem e o ato é o perispírito, que está ligado tanto no espírito como está ligado no corpo. Por isso que aquilo que o senhor Odilson falou, que é semimaterial. Pela sua natureza fluídica muito sutil, ele se liga ao espírito, mas por ser matéria, ele é matéria. O fluido perispiritual, o perispírito é matéria. Só que é matéria do mundo espiritual. Pela sua natureza material, ele se liga à matéria. E pela sua natureza... Quer dizer, matéria quintessenciada. Isso, matéria quintessenciada. Mas é matéria. Então, por essa natureza material, se liga à matéria. E pela sua natureza extremamente fluídica, se liga ao espírito. Então, ele é semimaterial e tem serve de ponte, né? De ponte entre o espírito e a matéria. Também, eu já li, né? A extinção. Isso. A extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Então, há uma ruptura desse laço fluídico, não esquecendo que o laço fluídico ele é uma expansão do perispírito. Essa separação, entretanto, nunca é brusca. O fluido perispiritual desprende-se pouco a pouco de cada um dos órgãos, de modo que a separação só é completa e absoluta quando não mais restar um só elemento do perispírito unido a uma molécula do corpo. Ficou claro aí, gente? Era só um pouquinho, Zélia. Bom, ficou claro essa ligação e o desprendimento? Seria bom conversarmos sobre isso, porque realmente tem muito assunto. Porque, olha, a ligação se dá perispírito ao corpo e se dá no momento da concepção. Já há uma ligação, uma expansão do perispírito que se liga àquele embrião, que nem começou a formar o corpo ainda. No momento da concepção, ele está ligado. À medida que esse embrião vai se desenvolvendo, a ligação vai ficando mais apertada, vai ficando mais ligada, né? Como se o perispírito fosse se enraizando naquele corpo em formação. Quando o corpo a ligação está completa,
aí chega o momento do nascimento da criança. Então, ele vai se ligando, como ele fala, molécula a molécula, o Paulo vai explicar essa questão da molécula, né? E no desencarne, a separação também é molécula a molécula, desligamento do perispírito, não é brusco, né? É gradativo, é lógico, depende do gênero de morte, como a gente vai ver depois. Então, vamos lá, ficou claro, gente, essa parte? É importante entender bem isso, viu? Antônio, quer falar Alguém? alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que foi colocado basicamente. Eu só poderia acrescentar uma experiência assim, vívida, não minha, mas o grande clarividente americano Andrew Jackson Davis, tem uma obra extraordinária, né? Uma das coisas que ele fez, porque ele era uma pessoa absolutamente inculta, não era nem inculta, a mente dele não resistiu ao conhecimento e a vida inteira no que ele tentou não passou de 6 meses, mas ele terminou como um médico homeopata, em que ele fez a graduação, o mestrado e o PhD dele em 1 ano e qualquer coisa assim. Ele morreu aos 80 e tantos anos. E ele até fez esse estudo, ainda consta uma ligação que ele teve com a Universidade de Christie, que na época não existe mais, muito famosa, né, nos anos 1860. Ele foi guiado pela espiritualidade para participar desse projeto. E não fosse pela participação dele nessa universidade e sob orientação espiritual e o conhecimento que ele tinha de um governador do estado de Nova York, essas pessoas, que eram mais de 100, tinham, depois de concluir o curso, e anos depois, porque isso aí foi a medicina alopática, foi terminando, ganhando terreno, isso aí ficou, não teria nem sequer recebido o certificado, o diploma. Ele até relata que, no final, esse foi o maior objetivo dele ter participado dessa experiência, mas tinha um outro. Ele queria fazer investigações in loco, no momento da morte, de pessoas que falecendo, no momento de falecimento, acompanhar todo o processo. Mas ele foi uma criatura de uma obra muito profunda e muita. Ele desenvolveu aquilo que é chamado por ele uma condição de clarividência, de unidade fora do comum, em que ele acompanhou e ele relata vários casos de acompanhamento em que ele retrata isso aí que nós estamos lendo. Evidentemente que Kardec não fez, desceu, mas a obra dele é repleta disso aí em todas as circunstâncias. E não só dos fatos em que ele esteve presente, como fatos que aconteceram anos depois. Um grupo de mineiros que morreu lá na explosão de uma mina onde ele se encontrava 2.000 milhas de distância. É um negócio assim extraordinário. E ele descreve todo esse processo nessa parte que você leu aí, Terezinha, sobre o desligamento. Não foi célula, como é que é? Qual é a expressão que foi lida? Parte por parte, não é? Molécula, molécula, né? Molécula por molécula, Yes. mas agora vamos entender que é célula por célula. Nós vamos A ver molécula explicação. seria algo das próprias células, né? Mas é tão vívido a descrição dele, são várias circunstâncias que a gente se sente como se estivesse presente. Uhum. Uma outra que eu queria aqui perguntar, alguém já presenciou alguém morrendo? Então, o momento exato eu nunca presenciei. Eu tive duas experiências. O meu pai quase que eu presenciei, mas foi só eu sair um pouquinho e ele desencarnou. Eu tive duas experiências, eu vou ser rapidinho. Uma delas foi com meu pai, que morreu muito jovem, cheio de vitalidade, 55 anos, ele teve um mieloma múltiplo, naquela época a medicina não tinha condições de dar uma pós-vida, ele morreu muito jovem, em 55 anos, e nós estávamos em volta da cama,
agarrado, porque ele teve um acompanhamento médico, ele fazia transfusões de sangue assim, extraordinárias, tomava morfina, injeção de morfina, que era para ficar 3 dias dormindo sem acordar, ele dormia algumas horas e voltava, sofreu bastante. Nós estávamos todos segurados nas mãos dele e num círculo, os filhos que estavam presentes. E foi assim, então eu vi ele naquele estertor, aqueles movimento físico de algo que acontecia lá no interior dele, e sob esse aspecto, o Andrew Jackson Davis também relata, de acordo com o entendimento dele, a experiência dele, tal, que nessa hora, nesse exato momento em que está havendo esse processo, o espírito não sente nada, ele está inconsciente. Ele vai o problema do sofrimento, vai vir depois, com outras circunstâncias. E a outro caso foi um meu irmão, que por sinal chama-se Antônio, meu nome é Antônio, que faleceu, ele teve um ataque cardíaco, mas foi assim, nós estávamos numa chácara, numa fazendinha do meu irmão, e ele foi rápido, ele voltou, a gente tentou levar para o médico, ele não quis, parecia que não tinha nada, tomou um chá, e eu dei uma saída, eu voltei 3 horas depois, 3 horas e meia, eu fui na cidade vizinha, e na volta, quando eu voltei, o meu irmão já tinha colocado ele no carro, num Fusca, para levar para a cidade, porque isso era afastadinho da cidade. Aí, essa foi uma experiência assim de palpável mesmo. Fiquei eu e o meu irmão mais velho sentados no banco, nós transportando ele do Fusca para uma caminhonete de cabine dupla, que nós estávamos com ela, eu tinha saído com ela e o outro meu irmão, e ele foi depositado, ele foi colocado no nosso colo, sendo que a cabeça, meu irmão do lado segurando, e o corpo dele do tronco, assim, acima do tronco para baixo, ficou em cima da minha perna, meu colo, né? Das duas pernas e tal. E o meu irmão medindo a pressão dele, eu acho que ele já tinha falecido, já tinha acabado de falecer, ou estava ali, né? Foi aquele momento. Logo nós botamos no carro, ainda demorou meia hora para chegar no socorro médico. Gente, e eu de bermuda, e eu tive uma sensação de que ele tinha urinado profusamente e tinha me molhado todo meu. Eu falei, meu Deus, eu estou sem roupa agora, como é que eu vou fazer isso? E aquele troço, sabe, gelo, você botar gelo, totalmente assim. E qual não foi a minha surpresa, que 20 minutos, meia hora depois, ao chegar no hospital, nós tiramos ele do carro para botar na maca do médico, que ainda deu várias, não teve mais, ele tinha morrido, morreu, não aconteceu nada. Foi só o esfriamento de forma tão dramática do físico que você tem a sensação de que uma bacia de água congelada foi jogada em cima de você. Interessante, Interessante, né? Uhum. porque para tudo o sangue, né? Aquela coisa. Foi assim, para ver que, imagina você penetrar com profundidade nas entranhas desse fato, se processando, como você não queria, né? E a gente aqui, conhecendo o Mino, já. Era só isso, só para. Pronto. Então, mas o Kardec fala também que o momento mesmo da morte ninguém sente, ninguém percebe. É um momento que o espírito está inconsciente, o perfeito. exato momento do desencarne, né? Eu acho que até a providência permite isso, né? Como nós não somos testemunha do momento de nascimento, também não somos, né? E também não somos testemunha do momento da morte, né? Aqui então tem a nota, né? Na época de Kardec, a célula era conhecida pela ciência como elemento estrutural dos tecidos, mas não ainda enquanto unidade básica da vida, ser vivo, microscópio. Desse modo, refere-se aqui à molécula como a menor parte da fisiologia, acompanhando o paradigma aceito na ciência do século XIX. Então, a ciência, Kardec sempre usava se baseava em tudo, né, na ciência da sua época. Então, hoje, talvez ele falasse, o perispírito liga-se célula a célula, né? Ele vai se ligando célula a célula. Muito bem. Agora aqui,
É aqui? Não. Porque vimos, já lemos a nota e agora damos a continuidade à sensação dolorosa. Tá. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento é proporcional à soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, assim como a maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresenta. Então, a separação em si, né? A separação, para alguns espíritos, essa separação é mais rápida, para outros espíritos, a separação é bastante lenta. E ele vai explicar por quê, né? Vamos ver, 162. Essa explicação corresponde ao item 17º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: a punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo. Então, esse é um dos motivos dessa lentidão, não é? Quando a pessoa, ela só vive a vida material e não se ocupa, não se preocupa ou não procura compreender, né? Não se interessa pela sua realidade espiritual. Portanto, não se deve esconder, de acordo com as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que examinaremos. Então, vamos examinar agora as diferenças nesse momento do desligamento. Estabeleçamos inicialmente, à guisa de princípio, os 4 gigantes casos que podem ser considerados situações extremas, entre as quais há uma infinidade de gradações. Então, ele vai apresentar 4 situações, mas entre um e outro existe uma infinidade de gradações, né? Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Então, aqui, nós vemos aqui situações em que, por exemplo, um exemplo, né? Doenças prolongadas. Doenças prolongadas. A pessoa fica muito tempo naquela doença, passando por aquele processo. Antes dela desencarnar, já vai acontecendo um desligamento, né? Já vai havendo uma separação parcial, vamos dizer assim. Ele fala aqui, né? Se no momento que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, quer dizer, ele já começou antes esse processo, né? Então, a alma não sentirá absolutamente nada. Quando chega o momento mesmo da morte, aquele pouco que resta de ligação se rompe e a alma fica livre. O segundo caso, se no momento da extinção da vida orgânica, a coesão dos 2 elementos apresenta-se em pleno vigor, bem ligado ainda no momento da morte, produz-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. Então, no momento do desencarne, a ligação está muito forte, perispírito e corpo. Então, aí o que vai acontecer? Uma ruptura meio que violenta, né? Meio que violenta. Isso vai provocar uma sensação dolorosa para o espírito. Terceiro caso, se a coesão é fraca, a separação é fácil, transcorrendo sem choques. Então, há ligação, mas é uma ligação mais sutil, mais leve. Então, a separação também vai ser fácil. E o que determina essa coesão fraca é o desapego da matéria, né? Como ele vai explicar em outras ocasiões. Quarto caso, tendo a vida orgânica cessado por completo, se ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo.
até que o laço esteja inteiramente desfeito. Então, ele colocou esses 4 casos, sempre dizendo que entre um e outro existem muitas gradações, né? Não é tudo igual. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Ele sempre bate nessa tecla, né? Kardec sempre reforça essa ideia. A dificuldade de desprendimento, né? A aderência, né, do corpo e perispírito está ligada ao apego à matéria. Que tudo que pode ajudar a diminuir essa força e acelerar o desprendimento torna a passagem menos penosa. E, por fim, que se o desprendimento ocorrer sem nenhuma dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável resultante do processo. Ele coloca, né? Ele vai no encadeamento de ideias, né? Interessante. Algum comentário, gente? Não, eu acho que está bem claro, porque tudo vai Tá depender de claro? da nossa posição, como estamos perante a própria vida. Nossa, se estamos apegados às coisas, antigamente dizia as coisas do mundo, aí está. Aí que está. São consequências. Somos nós que provocamos tudo isso. E não é um castigo divino, não, somos Não. nós. Porque sempre Consequência natural, né? O Kardec usa muito essa expressão, consequência natural, né? Das tem. coisas. O que falamos, utilizamos esse vocabulário? Não, é por causa. Deus quer. Deus quer. Não. Deus quer o melhor para nós. Eu São- gosto de falar que a vontade de Deus para conosco é que nós sejamos espíritos perfeitos e felizes. É isso. O projeto dele para nós é esse, para nós sermos espíritos perfeitos e felizes. Só que nós é que temos que conquistar tudo isso, né? A velocidade, o tempo depende de nós. Nós temos que ir atrás, correr atrás, não é? Muito Então, bem. é isso. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações daquela fase da perturbação, né? É como se a alma estivesse, por assim dizer, no estado de catalepsia. Vamos lá. Na ciência do magnetismo animal, o sonambulismo era provocado pelo magnetizador, resultando no desprendimento da alma do sonâmbulo do seu corpo, como num sono mais profundo. Nesse estado, é possível, por um comando, provocar a paralisação ou estado de inércia e insensibilidade de partes do corpo, catalepsia. Esse fenômeno, que pode ser provocado, difere do somente natural estado de letargia, suspensão geral ou aparência da morte. Então, a catalepsia é um fenômeno em que há uma insensibilidade de partes do corpo, e ela pode ser provocada no sonambulismo por um magnetizador. O estado de catalepsia pode ser provocado por um magnetizador. Nós Agora, temos muito isso né, Terezinha, antigamente. Levanta o braço, faz isso, coloca o três isso. Então, nós agora, vemos o que é isso. o estado de letargia é um estado natural, esse não é provocado, né? Difere do somente natural estado de letargia. A letargia, sim, é uma suspensão geral que dá todas as aparências da morte. A letargia, eu antigamente eu achava que era o contrário, né? Agora, mais recentemente, é que eu percebi que eu estava entendendo errado. A letargia que dá a aparência da morte. E temos o caso no Brasil, aliás, caso no mundo, como na minha época, o tão conhecido Mário Cardoso, vocês se lembram? Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, Mário Cardoso.
Sérgio Cardoso, que estava em completo estado de letargia. Então, mas aquela médium, Ivone do Amaral Pereira, Ivone Pereira, ela sofria disso. exatamente, 6 meses que ela Desde estava. criança ela Isso. sofria disso. É. E uma dessas Bom, crises tinha 6 meses, e estavam dizendo que ela já tinha aí desencarnado. Colocaram, lembra? Colocaram a coroinha. Então, aí assim, aí a mãe conversou com, no caso, Maria, disse, Maria, se for para se a minha filha estiver morta, eu deixo contigo, mas se não estiver, por favor, me dê um sinal. Aí ela chora. Essa mesma, você vê. Tantos casos que existem. E esse é muito interessante. Catalepsia, essa parte do corpo. Letargia é aparência da morte, suspensão geral, uma suspensão geral dos sinais vitais, né? Então fica com todas as aparências da morte. É muito bom porque isso se conversa, estudamos muito. E principalmente, eu acho que foi no Livro dos Espíritos que conversamos sobre isso também. Então, aqui já está explicadinho, podemos retornar? Podemos. De forma que quase nunca testemunha, olha aqui que ele fala, né? É como se a alma estivesse, aquele estado de perturbação no momento da morte, é como se a alma estivesse, por assim dizer, num estado de catalepsia, de forma que quase nunca testemunha de modo consciente seu derradeiro suspiro. Aquilo que nós conversamos anteriormente, né? Kardec fala que não somos testemunha do exato momento da nossa morte. Dizemos quase nunca, olha aqui, porque há casos em que a alma pode dele ter consciência, como logo veremos. Então, existem as exceções. A Terezinha, perturbação. Na Bíblia, nós tivemos isso de Jesus quantas vezes? A filha, esqueci, gente, o nome. A filha Filha, de um soldado romano, né? De um soldado exatamente. romano. Aí ele pede para que ela se levante. Centurião, a filha do centurião. Exatamente. E Estava com também todas. Lázaro, Lázaro. tem Estava com as vários casos. aparências da morte, as aparências da morte. Lázaro estava até com alguma decomposição nas extremidades, né? Exatamente. A perturbação, portanto, pode ser considerada como estado normal no instante da morte, sendo sua duração indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. Então, essa perturbação pode durar horas ou anos. Aí também vai depender da condição do espírito. À medida que a perturbação se dissipa, a alma encontra-se na situação de alguém que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas, incertas, vendo como se fora através de um nevoeiro. Imagina a pessoa acordando, né, despertando, ainda meio confusa, não sabendo bem o que está acontecendo, não sabendo bem onde ela está, né? A gente imagina mais ou menos, né? Pouco a pouco, a visão se aclara, a memória retorna e a alma se reconhece. Esse despertar, no entanto, é bem diverso de acordo com cada indivíduo. Aí que vem as diferenças. Para uns, é calmo e proporciona uma sensação agradável. Para outros, é repleto de terror e de ansiedade, qual for a terrível pesadelo. Temos casos também na Revista Espírita, onde um membro da Sociedade Espírita pediu que, quando ele desencarnasse, que fosse evocado. E foram horas, ali mesmo, estava sendo evocado no próprio sepultamento. O senhor Sanson, né, ele pediu e Kardec evocou ele. Vê? Então vai depender de tudo. Vai ser uma Zélia, comparar com o Sanson? Eu estou lá no neve, assim, ó, gente, estou... Tá lá, né? Cada caso é um caso, gente. Entre um e outro, tantos nuances. Tem muitas. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso.
porquanto, em geral, a, a alma não tem consciência de si mesma. Então, o momento mesmo não é penoso, porque se ela não tem consciência, se a alma não tem consciência naquele momento, não vai sentir nada. Mas, antes dele, antes do momento exato do desencarne, a alma sofre por conta do declínio orgânico, durante as convulsões da agonia. Lógico, ou está doente, ou está com alguma dor, algum processo ali, né? Ela vai sofrer. E depois do momento da morte, vai sofrer pelas angústias da perturbação. Destaquemos que tal situação não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos antes, são proporcionais à afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Aquela afinidade, se continuar, e só há afinidade entre o corpo e o perispírito se o espírito for apegado à matéria, né? É isso que faz com que haja afinidade entre o perispírito e o corpo. É o apego à matéria do perispírito, que o perispírito tem. São proporcionais à afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais longos e penosos são os esforços do espírito para se desprender dos seus laços. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se faz por si só e de maneira natural. Isso é um sonho, né? É o nosso sonho de consumo, né, Zé? Eu estou me lembrando agora, porque quero. o Antônio deu 2 exemplos. Estou lembrando do caso do meu sogro, que estava no asilo. Ele caiu, caiu 3 dias, entre aspas, com dores. Então, determinado momento, ele estava dizendo, ai, ai, que dor, que dor, que dor. Aí eu fui dar passe. Quando eu estava dando passe, o magnetismo, como queira, ele fala: o que você está fazendo? Você está me fazendo ainda sentir mais dor. O que estava ocorrendo? Estava sendo o desprendimento gradual, que eu não sei por que eu recebi esta intuição de fazer naquele exato momento. Horas depois, à noite, ele tinha desencarnado. Desencarnou. Desencarnou. Você vê que nós somos instrumentos em todas as horas, em qualquer momento, cada segundo. Então, ele sentindo, aí nesse caso, ele estava sentindo que algo estava ocorrendo com ele. E ele sentia, quando estava assim, pedia, né? Que era dos pés para cima, não sei porquê. E ele estava sentindo. Tem alguma coisa acontecendo, você está fazendo alguma coisa. Eu estou sentindo. E aí você vê. Neste caso, eu senti esse exemplo, viu, Antônio? Ele interpretou como dor, né? Como dor. Interpretou como dor. Como dor. Então, quando o desligamento se faz assim, de maneira natural, né? O espírito separa-se do corpo, como um fruto maduro desprende-se do seu caule. É o caso das mortes calmas e despertares pacíficos. O estado moral da alma é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional à ligação do espírito à matéria. Atingindo seu máximo, no caso do homem, cujas preocupações concentram-se todas na vida e nos prazeres materiais, sendo quase nula no caso daquele cuja alma depurada identificou-se antecipadamente com a vida espiritual. Então, são 2 casos opostos, né? Aquela pessoa totalmente apegada aos prazeres da vida material e o outro caso do homem, ser humano, né? Que identificou-se antecipadamente com a vida espiritual. Antecipada durante a vida física, ele identificou-se com a vida espiritual. Temos o exemplo da mãe de Maria Helena, lembra?
que ela estava lá desencarnando, sorrindo, porque estava vendo os seus parentes, no caso. Aí pedia, sai, sai, Maria Helena, da frente, que eu sai da quero ver. frente. Então, estava vendo. Foi bem bonito, né? Depois, e a Maria Helena assistindo tudo, depois desencarnou tranquilamente. Dado que a lentidão e a dificuldade de desprendimento são proporcionais ao grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um de nós tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Depende de nós, não é verdade? Vamos à nota? A constituição do corpo físico é a mesma para todos. Difere o perispírito, que é mais denso e próximo do mundo corporal, para os espíritos inferiores, mas que se torna menos denso, desmaterializado, sutil, proporcionalmente à evolução espiritual do ser. Então, a matéria de que é feita, Kardec explica isso lá no, não é Kardec, acho que é o Espírito, no Livro dos Espíritos, que o perispírito, ele forma o seu perispírito com a matéria fluídica do mundo onde ele está. Portanto, que quando ele muda de planeta, ele não vai com o mesmo perispírito. Ele deixa esse perispírito aqui, vai formar um perispírito lá no outro mundo, para onde outro planeta, para onde ele vai. Ele não pode ir com o perispírito daqui. Então, ele forma com a matéria daqui, só que quanto mais evoluído é o espírito, ele se forma com a matéria mais sutil daqui. Quanto mais atrasado o espírito, ele se forma com a matéria mais carregada, vamos dizer assim, como comparação, carregada de impurezas, vamos dizer assim, só por comparação, né? Então, o perispírito dele é mais denso, mais pesado e tudo mais, devido às suas imperfeições morais, ele atrai para a formação do seu perispírito elementos mais carregados de impurezas fluídicas, vamos dizer assim, né? Então, a matéria é a mesma, mas o estado do perispírito é diferente. Então, conforme o espírito vai evoluindo, o seu perispírito vai se desfazendo daquelas impurezas, né? Aquela matéria mais pesada, e o seu perispírito também vai se tornando mais sutil, mais elevado. É tão bonito isso, né? Muito bom. E Eu aí, acho tão Fernandinha, bonito. você está tão caladinha, está só observando alguma coisa? Deixa eu quietinha por enquanto. Estou te deixando, estou te cutucando. Gosto de cutucar com a Fernandinha. Obrigada, Fernandinha. Obrigada. O aperfeiçoamento dá maior liberdade, mobilidade, leveza e expansibilidade ao perispírito. Olha só. Assim, no mundo espiritual, o espírito elevado tem melhores recursos para interagir e atuar no bem. Ele é mais leve, é mais livre, ele se movimenta com muito mais facilidade, o espírito que é mais, né, mais aperfeiçoado. Tem uma nota, né? Nós já lemos. Onde foi? Perdeu Onde tudo nós agora. onde nós lemos? Perdeu tudo agora. Onde paramos aí? Daí, Antônio? Não, volta para trás. Aí nós não vimos aí. Aqui, isto, agora. Peraí, Lemos essa 164 e agora vamos aqui, continuar nesse parágrafo. mas eu já li aí? Depende de cada um. Sim. Não. Tá. Nós vamos ler a nota 164 agora Já ou não? lemos. Já lemos, né? Tá bom. Isto posto, há um tempo, como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no derradeiro momento. Então, agora ele vai falar dos gêneros de morte. No caso da morte natural, a que resulta
da extinção das forças vitais, por conta da idade ou da doença, o desprendimento transcorre gradualmente. No caso do homem cuja alma é desmaterializada e cujos pensamentos estão desligados das coisas terrestres, o desprendimento processa-se quase por completo antes da morte real. O corpo ainda vive a vida orgânica, conquanto a alma já tem adentrado a vida espiritual, estando presa ao corpo somente por um laço muito tênue, que se rompe facilmente ao último batimento do coração. O espírito nem está ali no corpo mais, já se afastou. Ainda resta um fiozinho de vida que vai se romper naturalmente. Nessa situação, o espírito já pode ter recuperado sua lucidez, sendo testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, do qual se sente feliz de se libertar. Esse é o caso que ele é testemunha, né? Do momento da morte. Tem o caso, né, que o espírito se comunica enquanto o corpo está sendo velado. Existem casos, espíritos tão preparados que acontece isso. Eu não sei se é verdade, o Antônio pode me falar. Eu ouvi já relato de que o Herculano Pires aconteceu isso. É verdade, Antônio? Você sabe alguma coisa? Sim, eu ia até mencionar isso. O Herculano Pires fazia sistematicamente 2 reuniões na casa dele. Um grupo de estudo lá embaixo, onde ele dava palestra, onde ele falava, e a reunião mediúnica no segundo andar. A primeira reunião era na garagem, na verdade. Isso na sede que hoje é a fundação. E lá em cima, a reunião mediúnica. Ele estava com mal-estar, mas nada assim, não tinha problema de saúde grave, né, nenhum. E aí ele se ausentou dessa reunião de estudo aqui embaixo e foi para a reunião mediúnica lá em cima, não, ou vice-versa. A circunstância aí é de menos. Detalhes eu vou me... O fato é que ele se afastou da reunião por um motivo qualquer e nisso ele se sente mal. E nessa reunião fica a irmã, a mulher e os filhos. Faziam parte da reunião. 2 filhas e um filho, se não me engano. Um, inclusive, é vivo ainda. 2 são vivos. 3 são vivos, na verdade. Você tinha mais de um. E ele alguém leva para o hospital, ele é internado, como mais nenhuma, e ele morre. Um dos médios dessa reunião mediúnica era aquele médio que jamais havia feito uma psicografia, jamais tinha dado uma comunicação que fizesse algum sentido. Ela era totalmente inexperiente, e foi ele o médico escolhido para receber a mensagem dele, o corpo no hospital. A família não sabia sequer que ele tinha morrido. Olha. E ele manda uma mensagem. Essa mensagem está lá no site da Fundação. Eu vou mandar para vocês, por curiosidade. Manda sim, manda sim. Inclusive, se você entrar no site da Fundação, tem uma entrevista longa de 2 horas da dona Maria Virgínia, que era a esposa dele, que era muito severa naquele tempo lá. Essa coisa de que o espírito não se comunica não sei tanto tempo, que correu muito tempo no movimento espírita, que não pode isso, que não pode aquilo, esse não pode isso, não pode aquilo. E foi assim e a filha vem com essa mensagem imediatamente. Então logo... E ela dá uma bronca, não queria nem ver falar nisso. Isso era superstição, isso era como é que era? Misticismo, que isso não existe. O espírito não pode se manifestar. Ela fala isso com a própria voz, porque ela morreu 10 anos depois dele, né? E é engraçado, porque é uma entrevista longa, mais de 2 horas. Um grupo aí de Franca que fez a entrevista com ela. Está lá no site da Fundação. Vocês não viram, compensa ver. Ela era uma criatura extraordinária. E demorou tempo para ela
aceitar isso, porque a mensagem serviria mais a ela diretamente, porque ela costumava fazer um bolinho, um cafezinho que ela fazia sempre nas reuniões, e ele faz referência a isso, que ela estava triste, que não sei o quê, que não sei o quê. A mensagem é linda. Eu vou botar aí, eu vou pegar ela. Põe sim para a Tem gente ela aqui. ver. Eu vou Então botar aí aí, no. seu Antônio, tem três pontos muito interessantes. Chamar a atenção da esposa, ele desencarna, quer dizer, a família nem sabe, e para o próprio médium. E para o O próprio médio médium. é a comunicação que aquele médio jamais teria feito, e algumas tentativas que nem conseguia, porque eu acho que ele era um médico que estava num processo de desenvolvimento, talvez, né? Quiçá, essa referência Justamente. exatamente a ela, Interessante, talvez por causa Justamente. do estado de espírito dela e dessa não aceitação. Chega interessante. Você vê, né? É muito a interessante. ser engraçado. Então, isso é muito Interessante. comum. Às vezes, Eu tinha ouvido o facinho mais ou menos, eu não sabia os detalhes, mas Aí já tinha. eu vou botar as duas coisas. Eu vou mandar mensagem Uhum. Tá bom. transcrita, que Tá eu tenho ela aqui bom. transcrita, e, se eu não me engano, foi até publicado uma das obras, que eu não me recordo agora. E vou botar o link do vídeo da entrevista dela, com mais de 2 horas de entrevista. Muito interessante. Que ali ela fala, essa entrevista é uma entrevista longa, que ela fala da vida dele, da experiência dele, deles, né? O fato de ele ter sido aí secretário do governo do Jânio Quadro, que ele foi sem querer, e depois saiu também, porque ele não sabia de política, ele não era, mas ele foi, né? Que era um homem muito. Quando o Jânio Quadro foi presidente da República, ele nomeou ele como secretário, ministro, à força, quase, sem nem saber. Tamanha era a integridade dele e a ligação que ele tinha com alguns casos inerentes à situação política da região de São Paulo, né? E o Jânio daí, aquele negócio todo. Mas vários incidentes e também outras. Esse vale a pena falar. Nessa época que ele se transformou contra a vontade propriamente dita de ministro do Jânio, ele não queria, mas ele foi assim, quase que o Jânio criou uma situação que o afluxo de gente na casa dele, com flores para ela. Ela fala isso, ó, aqueles amigos. Tá? Aí aconteceu, passou o tempo, que ele foi pouco tempo, ele ficou muito tempo, que ele já totalmente insatisfeito com alguma situação, ele saiu, se demitiu por si próprio. E essas pessoas amigas, muito queridas, que não saíram de lá, levavam flores, simplesmente desapareceram. Pronto. É uma entrevista, vale a pena ouvir, viu? Vamos ver desse posteriormente. É que o Aí professor eu Emílio mando não. hoje mesmo, terminou a reunião, Tá, já põe lá. Está aqui na tá. minha. Eu tenho, Obrigada. calculando aqui, Vamos. eu tenho muito material dele. Pronto. Terezinha, Bom, vamos? continuando aqui, para tal espírito, esse exemplo que nós vimos agora, para tal espírito, a perturbação é quase inexistente, não sendo mais do que um momento de sono tranquilo, de que emerge com indizível impressão de felicidade e de esperança. Então, ele desperta como É o se que nós vamos estivesse ver, é o que despertando de nós, um sono bem tranquilo, não é? é o que nós vamos ver nas palavras do seu Samson, que na próxima, Tem que era a um comunicação muito diretor boa. extraordinário. No caso do homem apegado à matéria e à sensualidade, aquele que viveu mais através do corpo do que do espírito, e para quem a vida espiritual nada representa, nem sequer uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para fortalecer mais os laços que o ligam à matéria, nada os tendo atenuado durante a vida. Ao aproximar-se a morte, o desprendimento também transcorre gradualmente, porém mediante esforços contínuos. As convulsões da agonia representam um indício da luta que enfrenta o espírito, algumas vezes anelando romper os laços que lhe resistem, agarrando-se outras vezes ao corpo, do qual irresistível força arrebata-o violentamente, fragmento por fragmento. Então, é uma questão aí bastante angustiante, né? Porque às vezes ele
ele quer se entregar e às vezes ele quer se prender à vida, né? Como ele fala aqui. Algumas vezes anelando romper os laços, algumas vezes querendo se libertar do corpo, e outras vezes se agarrando ao corpo. Então, né, dá para imaginar, não dá, né? Eu não consigo imaginar essa situação. Deve ser bastante angustiante e sofrida. O espírito apega tanto mais à vida corpórea, quanto menos divisa além dela. Quando não tem visão nenhuma, não tem ideia nenhuma do que pode acontecer depois da morte, vai se apegando à vida. A vida vai se tornar, a vida material vai se tornando a coisa mais importante, a única coisa importante para ele. Sente que se ele escapa à vida e deseja retê-la. Em vez de se entregar ao movimento que o carrega, resiste com todas as forças, podendo assim prolongar a luta por dias, semanas ou meses inteiros. Nesse momento, de certo, o espírito não goza de toda a sua lucidez, conquanto tenha a perturbação começado muito antes da morte, nem por isso sofre ele menos. E o vazio em que se encontra e a incerteza sobre o que lhe advirá somam-se às suas angústias. Então, é bastante angustiante mesmo, né? Ele não goza de toda a sua lucidez, mas é uma perturbação que não lhe dá paz, ele não tem paz nessa perturbação. A morte chega, mas nem tudo se acaba. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se material ou espiritualmente, lutando ainda até que se tenham rompido os últimos liames do perispírito. A morte pôs efetivamente fim à enfermidade, mas não lhe deteve as consequências. Enquanto existam pontos de contato entre o perispírito e o corpo, o espírito receberá as repercussões deste último, com elas sofrendo. Bem diferente é a posição do espírito desapegado da matéria. Mesmo nas doenças mais cruéis, os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo muito tênues, rompem-se sem qualquer abalo. Então, sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento, e por vezes mesmo, de fato, ele pode estar vendo mesmo já o mundo espiritual, faz com que encare a morte como uma libertação e seus males como uma prova, advindo-lhe daí uma calma moral e uma resignação que lhe amenizam o sofrimento. Então, aquela questão do ponto de vista, né? Como encarar o sofrimento? De que forma encarar o sofrimento? Encarar o sofrimento como algo ruim, penoso, está ali só para fazer sofrer, ou como um castigo, ou alguma coisa assim? Ou encarar como provas, né? Como provas, uma prova que dependendo da forma como nós passamos pela prova, nós vamos sair dessa prova mais engrandecidos. Dependendo da forma como nós passamos pelas provas. Então, aí vem uma calma moral e uma resignação que diminui o sofrimento. Olha que interessante, né? Após a morte, rompem-se os laços de imediato e nenhuma reação dolorosa se produz. Ao despertar, o espírito sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não mais sofrer. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhum declínio orgânico parcial pôde ensejar uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. Então, não houve, né, aquela preparação
que já foi uma preparação já para separar perispírito do corpo. Não houve tempo. Na morte violenta não tem tempo para isso. A vida orgânica, em sua plenitude, é subitamente interrompida. O desprendimento do perispírito começa apenas após a morte. Depois que houve a morte, que começa o desprendimento do perispírito. E nesse, como nos outros casos, não pode transcorrer instantaneamente, tem que ser gradativamente. O espírito, pego de surpresa, encontra-se atordoado. Ao perceber que pensa, no entanto, acredita-se vivo, perdurando tal ilusão até que se dê conta de sua situação. Tem espíritos que ficam muito tempo ainda no mundo espiritual, acreditando que estão vivos ainda. Mas até nisso há nuances. Também, nuances. Porque Cada caso é um caso, até aí também. Cada caso é um até caso. aí, porque tem pessoas na família que desencarnaram com mortes violentas, no caso foi acidente. Então, também não podemos generalizar. Não pode. E na doutrina espírita não é um caldeirão só e enfiar tudo ali, o mesmo caldeirão. Não é assim que funciona. Né? Aí, Zélia e Terezinha, nós poderíamos até fazer uma certa, vamos dizer assim, generalização, que é a condição privilegiada do espírito sob o ponto de vista de perfeição, né? Porque esses também morrem acidentalmente, né? Sem que saiba. Mas a situação dele vai ser Vai ser diferente. bem diferente. Mas isso que eu digo, a generalização, eu quis dizer nesse sentido que ele não vai passar por esses transtornos da pessoa que não quer nem saber disso, que não aceita, do ateu, né? É uma pessoa num nível bem mais diferente em termos de aperfeiçoamento. Não pode falar que todos os que morrem de forma violenta vão passar por assim. Não. Não. Vai haver muitas diferenças também aí. Isso. Então vamos ver a nota. Vamos ver a nota, então. Essa explicação corresponde ao 18º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: abre aspas, um fenômeno muito frequente nos espíritos e certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos. Fecha aspas. Muito bem. É porque eu estou tentando voltar, ele não está aceitando. Agora pronto. Só um instantinho. Agora, vou pegar outro. Ele não está aceitando. Então, vou pegar uma anterior. Pronto. Aí tem aqui. Cadê, meu Deus? É 65. Desculpa, gente, por favor. Aqui, 64. Esse estado intermediário, acho isso aí. Estou vendo. Olá, aqui, Terezinha. Ufa! Aí. Tá Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para estudo, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que confunde seu corpo fluídico com seu corpo material, experimentando todas as sensações da vida orgânica. Tal estado oferece uma variedade infinita de nuances conforme o caráter. Sempre há as nuances, né? As gradações. Conforme o caráter, o conhecimento e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está purificada, porque entre esses últimos já há um desprendimento antecipado, cujo transcurso, a morte, mesmo a mais súbita, nada mais fez que apressar. Então, um espírito já mais preparado
ele pode passar por uma morte súbita, mas esse preparo dele já vai dar uma... Ele pode até ficar um tempo, né? Um tempo curto lá, achando que está vivo ainda, mas ele, com mais facilidade, ele vai perceber a sua condição de espírito desencarnado. Em outros, pode prolongar-se por anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e para alguns, nada tem de penoso, segundo as qualidades do espírito. Então, olha, até na morte comum, na morte natural, dependendo do estado moral do espírito, ele pode desencarnar de uma forma natural e achar que está vivo, continuar achando que está vivo no mundo espiritual, né? Dependendo do seu estado moral, daquilo que ele cresceu como espírito ou não. Mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, principalmente, que essa situação é mais penosa. Estando o corpo ligado ao perispírito por todas as suas fibras, as convulsões orgânicas repercutem todas na alma, que experimenta atrozes sofrimentos delas provenientes. O estado do espírito no momento da morte pode ser assim resumido. Vai fazer um resumo agora. Quanto mais lento é o desprendimento do perispírito, mais o espírito sofre. A rapidez do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desapegado da matéria, de consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento, e cujo despertar é de plena tranquilidade. E fez um bom resuminho aí, né? Para que se trabalhe pela própria depuração, reprimindo as más tendências e superando as paixões, é preciso ver as vantagens de tal ação no futuro. Então, só a gente tendo uma perspectiva da vida após a morte, é que nós vamos ver, como ele fala aí, as vantagens da gente ir já se depurando, se melhorando, se desapegando. Mas para a pessoa que não tem nenhuma ideia que a vida continua após a morte, ela não vai ver vantagem nenhuma nisso, né? Para que eu vou me melhorar? Para que eu vou me desapegar? Se a vida é só isso aqui, né? Vou aproveitar enquanto eu estou aqui. Então, olha, é preciso ver as vantagens de tal ação no futuro. Se tiver a visão, a noção da continuidade da vida após a morte. Então, você vê como é importante, né, Terezinha? Quantas vezes escutamos casos onde as pessoas sabem, recebem um diagnóstico médico, somente alguns jovens, algumas pessoas, que dizem que vai desencarnar ou vai falecer tal dia, tal hora. E muitas são as vezes o que ocorre. Não tem nenhuma crença, está meio realmente apegado aqui. Então, vou curtir a minha vida. Vou fazer tudo que eu não fiz Tudo até que eu agora. quero até agora. É. Já pensou? É É. complicado, é É a complicado. condição. Mas ele também vai aprender, Todos nós. E vai outro, mudar, a cabeça dele vai mudar com o tempo, ele vai perceber. Todos têm, né? Ninguém vai ficar perdido, ninguém vai ficar sofrendo indefinidamente por causa disso. Ele vai ter suas consequências, que ele vai precisar enfrentar, não como castigo, mas para aprender a escolher melhor, para aprender a dar um novo direcionamento à sua vida. Ele vai passar por isso e vai acabar despertando também para essa realidade, né? Como Jesus fala, né? Nenhuma ovelha perderá o redil, né? Ninguém vai ficar perdido. e casos graves são profissionais da área da saúde. Aqui, como você sabe, eu sempre comento isso. Onde se uma pessoa está grávida e se descobre que o feto tem um problema físico, eles preferem aconselham a pessoa que faça um abortamento. Porque não acredita em nada, né? Então, Você já imaginou não vê quanto, sentido.
Você já imaginou esse profissional da luz que vem, reencarna no caso, para nos fazer melhorar, no caso, fisicamente, como é que gente, quando essas pessoas, os médicos, eles têm eu não sei como é que se chama, que vai fazer melhor, da melhor forma possível, para que as pessoas vivam em paz, vivem melhor. É uma coisa que tem. Então, eles, quantas vezes fazendo isso, imagina a situação, porque nós sabemos que são todos preparados no mundo espiritual, dessa área, principalmente da saúde. Uhum. É grave. Vamos lá, mas tudo bem. Como você diz, todos nós teremos o nosso tempo. Eu estou só vendo aqui onde que eu parei. Para Acho que identificar. Podemos porque ficar. Já chegamos aqui. Está na hora. Eu também isso tenho que que eu ver quero onde paro. ver as vantagens, está aqui. Eu vou, então, começar Vou esse marcar. parágrafo de novo, né? Eu Começar acho esse melhor. parágrafo. Então, vamos ver Para aqui. que... O estado Para, do espírito. o No estado momento do da espírito. morte. Então, seria na página 222 do livro. O meu Ou é 211. 211. O estado do Pronto, espírito no momento da morte. exatamente. Aí fica faltando essa parte aqui. Falta só essa parte. É. Bom, então, vamos finalizar aqui a gravação. Eu agradeço a presença de todas e todas. Vamos aqui voltar. Alguma coisa, gente? Alguma reflexão, Terezinha? Depois de tudo isso? Eu acho que a reflexão é tudo isso que a gente conversou, né? Da gente começar a se trabalhar agora, começar ontem, né? Começar ontem, Exato. esse automelhoramento, né? A gente se conhecer bem para saber o que que nós precisamos melhorar em nós, a gente precisa se conhecer, né? Como é que eu vou melhorar algo em mim se eu não reconheço que eu tenho esse problema? Então, a gente se conhecer para a gente saber aonde a gente precisa trabalhar, para a gente se melhorar, para a gente crescer, para a gente aproveitar melhor essa encarnação. Isso. Obrigada a todas e a todos. Até a próxima semana.